Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 51, que o tema é confissão e arrependimento. Aqui é o salmista Davi, quando o profeta Natan veio até a ele, né? Depois de haver ele ter possuído Betseba. Então aqui Davi, ele faz uma confissão, né, de arrependimento, que diz assim os Salmos: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito, o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze-me bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse salmo aqui ele nos ensina que o título deste salmo de penitência aqui diz assim: é, o identifica como a oração de Davi pedindo perdão depois que Natã o confrontou acerca do adultério do rei com Batseba. Aqui diz que os tipos de fala nos tipos de salmos a referência sobre esse tema, né? E aqui dando continuidade diz assim: o uso de imperativos mostra como Davi ele entendeu a severidade do seu pecado e do rompimento de sua comunhão com Deus. Compadece-te. Ele ora a Deus dizendo: compadece-te de mim, ó Deus. Mostra um favor imerecido, que naquele momento que ele se encontrava no pecado, ele se encontrava imerecido, né? Das respostas de Deus.
Então aqui diz assim: é uma súplica feita com base no caráter de Deus, com referência à benignidade, né? E também fala lá em outros salmos, um dos salmos aqui citados é o 5, verso 7 e o 12, que fala também quantas as misericórdias e também com referências a transgressões, iniquidade e pecado. Então, tem vários salmos que têm essas referências e notas. A direção pequei contra ti. Aqui diz, não significa que Davi não havia pecado contra Betseba e Urias, mas que todo pecado é cometido primeiramente contra Deus. Nós viemos a entender, amados, e sabermos que antes de nós pecarmos, nós estamos pecando contra Deus, né? Porque o Deus e Pai Todo-Poderoso, Ele quer da gente entrega, Ele quer da gente santidade. Então, assim, precisamos entender que nós temos que nos posicionarmos diante de Deus limpos, sem pecados, né? Dando continuidade aqui, a experiência de Davi é paralela à de Isaías, que diz assim: que reconheceu sua fragilidade e pecaminosidade ao ver a santidade de Deus. Deus revela todos os pecados que nos encobrimos e encobre todos os pecados que nos lhes revelamos. Aqui diz assim: não ensina, o Salmo 51:5, vamos fazer uma referência, que diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que quer dizer aqui diz assim: não ensina que o pecado é transmitido pelos genes, nem que a intimidade sexual dentro de um casamento é pecaminosa. Sua intenção não é defender a, o celibato, nem sugerir que Davi era filho ilegítimo. Antes, este versículo enfatiza a fragilidade humana em sua batalha constante contra o pecado. O isopo aqui era uma planta pequena que crescia junto aos muros. Foi usada para espargir sangue na vega e nas ombreiras das portas das casas dos hebreus na primeira Páscoa, posteriormente cerimônia de purificação. Então aqui nos faz lembrar que o anjo da morte, quando foi passando ali na, como é que diz, no povoado hebreu, aonde ele via esse sangue espargido nas portas, o anjo da morte, ele não entrava nessas portas que eram ungidas, né? Passado por essa planta que chama o isopo, né? Então, assim, hoje, o que essa passagem traz para mim e para você? Que nós devemos ungir nossos lares, nossas casas e nos santificarmos e nos purificarmos de todo o pecado, para que quando vier a pestilência, vier o mal, não entre nas nossas casas, não entre nas nossas vidas. Amém, amados? Então, esse texto, assim, ele está lá em Êxodo, capítulo 12, mas eu vou ler rapidinho para vocês entenderem rápido essa história, que diz assim: tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a vega da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir
porém o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. É, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará. Como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, né? Que é um rito assim que eles pegavam um novilho novo, bem novinho, né? Sem mancha, sem mácula. E esse novilho era desse novilho que do sacrifício tirava o sangue e que passava nos umbrais das portas. Então, o que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara. Então, assim, quando aconteceu, né, que uma das pragas feriria, né, os primogênitos. Então, assim, nessas casas que estavam espargido esse sangue, a pestilência, o mal não ia recair sobre essas casas. Então, isso foi dito de geração a geração, que hoje o que nós fazemos? Ungimos as nossas casas, nossas vidas, para que nenhum mal aconteça com nós, entendeu, amados? Então, assim, resumindo aqui, foram os filhos de Israel, hoje nós somos esses filhos de Israel, o filho de Deus, né, que vamos estar nessa ordenança de Moisés, né, que ele trouxe esta geração, ele trouxe essa mensagem e assim hoje nós devemos fazer, né? Lá naquele tempo era ungido com o sangue espargido dos animais puros. Hoje nós ungimos nossas lares, nossas casas com as nossas santidades e com nossos olhos ungidos nas nossas portas, pedindo para que Deus nos abençoe. Amém, amados? Então, aqui continuando o estudo do Salmo 51, que fala também sobre o verbo criar. É o mesmo usado em Gênesis também, enfatizado somente aqui Deus pode realizar a purificação radical que o salmista pede. A alegria de Davi experimentou, fez com que desejasse compartilhar as boas novas de perdão com outros, né? Então, aqui o perdão, eu vou ler para vocês também, é uma reflexão sobre o perdão, que diz assim: todos os seres humanos são pecadores e, portanto, vítimas das consequências mortais do pecado. Uma vez que o pecado rompe a comunhão entre Deus e a humanidade, o perdão de Deus é a sua forma de remover o pecado e restaurar essa comunhão. Seu perdão é completo, né? Eterno e está sempre disponível. Nas Escrituras, esse processo é descrito como limpar, purificar, apagar e lavar. Aqueles que não buscam perdão de Deus estão sujeitos a serem riscados do livro dos vivos, do livro da vida. Apesar de a Bíblia prescrever funções sacerdotais relacionadas ao perdão, em última análise, o perdão é concedido exclusivamente por Deus. Os sacrifícios eram meios de obter o perdão por erros inadvertidos, porque naquela época tinha expiação dos pecados. As pessoas pegavam os animais puros para ser sacrificado e dali aquele sangue era espargido nas muralhas, né? Por expiação dos seus pecados, mas não cobriam os pecados cometidos
atrevidamente contra Deus. Todos os rituais associados ao perdão na Bíblia deviam ser acompanhados de contrição e compaixão e também de penitência e confissão. Porque assim, quando você confessa, se arrepende, você adquire o perdão de Deus. Então, aqui, os rituais e sacrifícios em si não conferiam o perdão. Devemos nos humilhar, reconhecer nossos erros, primeiramente, e escolher deixar o pecado. Porque assim, primeiro vocês reconhecem os erros, né? Reconhece esse erro e deixa o pecado. Ao fazê-lo, Deus dá a cada um de nós um novo coração e espírito, bem como o desejo e a capacidade de guardar os seus estatutos. Um aspecto enfatizado com frequência é a tradução do verdadeiro arrependimento em ações práticas. Aqueles que são perdoados deixam de fazer o mal, começam a fazer o bem, inclinam o coração para o Senhor e, em resumo, abandonam o pecado e tomam o propósito de viver em retidão. Isso tudo constitui o arrependimento, né? Quando nos arrependemos, recebemos esse perdão de Deus, né? Ele perdoa o pecado, remove-o completamente e não se lembra mais dele. Amém, amados? Então, assim, vamos nos arrepender de verdade, amados. Então, aqui precisamos entender, né? Continuando aqui o estudo, eu vou dar aqui a parte aqui que fala também, que diz assim, o sistema sacrificial do Antigo Testamento, né? Completando esse texto desse estudo, não é rejeitado. Antes, a lei não prescrevia sacrifícios para homicídio e adultério, os pecados que Davi havia cometido. No caso dessas, as transgressões cometidas atrevidamente, só restava ao pecador entregar-se à mercê de Deus, né? O Senhor aqui aceita e perdoa aqueles que lhe confessam seus pecados com sinceridade, humilham-se diante dele e reconhece que depende da sua graça. Amém, amado? Então, que neste salmo eu e você nós venhamos a reconhecer aonde nós caímos, aonde nós pecamos, nos arrependermos, né? E sentir que nós recebemos o perdão de Deus e aí sim alcançamos a sua graça. Amém, amados? Agradeço a Deus por mais um estudo bíblico, né? Da palavra do Senhor, que nós venhamos neste dia tomarmos posse desta mensagem e nos conscientizarmos a cada dia da nossa entrega, da nossa confissão verdadeira diante de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Amém, amado. Deus abençoe as nossas vidas hoje e sempre e que o Espírito Santo de Deus aplique essas palavras nos nossos corações para que chegamos ao verdadeiro arrependimento e não fazer mais. O verdadeiro arrependimento de onde nós caímos, nós pecamos, para não fazermos mais e recebermos a graça do Senhor. Amém? Deus abençoe as nossas vidas hoje e sempre. Shalom Adonai.